Olá pessoal, Paulo Musi aqui no canal da Max. Sejam bem-vindos a mais um Musi Responde. Antes da gente continuar, clica aí no seguir, liga as notificações para vocês terem sempre o update do material que a gente divulga para vocês. E hoje, como eu prometi, o assunto é para sua avó. Brincadeiras à parte, tá? Essa é uma das perguntas mais feitas na internet. Suplemento é anabolizante? Eu tenho que falar alguma coisa para vocês em relação a definições, porque senão fica uma terra de ninguém. E a pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa, eu acho que é trocar o nome dela. E muita gente troca muito nome. Então, primeiro, vamos caracterizar anabolizante. As pessoas têm preguiça, né? É aquela coisa... Eu entendi que em São Paulo, por exemplo, o pessoal tem preguiça de falar o nome completo. Então, Francisco, Fran, Tatiana, Tati, Paulo, Pá, e coisa do gênero. E esteroide anabolizante virou anabolizante. Daqui a pouco vai virar Anabel, ou alguma coisa do gênero. Então, assim, se você usa o conceito esteroide anabolizante para qualquer tipo de coisa que aumente a massa muscular, está errado. E se você não sabe o que é o conceito de um anabolizante, você pode estar cometendo graves erros na sua capacidade de entendimento de tudo que permeia essa questão esportiva. Então, pessoal, esteroide anabolizante é uma coisa, tá? Rapidamente para vocês. A gente tem hormônios, que é o que a gente produz. A gente tem o esteroide sintético, que é o hormônio, só que modificado para que ele dure mais tempo no corpo. Pensa que o seu hormônio que você produz, uma testosterona, por exemplo, ela dura horas, 2 horas, 3 horas, é muito rápido. E aí, quando uma pessoa precisa de medicação para devolver a testosterona dela, ou para ela ter testosterona, o que a empresa farmacêutica fez? Criou uma testosterona que durava 8 dias, 20 dias, 2 meses. Então, isso é um esteroide, um hormônio sintético. Depois disso, você tem o hormônio bioidêntico. Eu sei, eu odeio esse nome. Para mim, bioidêntico parece nome de gente que faz aquelas propagandas de coisa safada, tá? Mas na realidade não é. Bioidêntico significa que aquele hormônio ele foi preparado com base em fitoesteróis ou substâncias ou óleos vegetais, exatamente igual o hormônio do ser humano. Porém, ele não é o hormônio. Ele é exatamente igual, só que ele é vindo de outros extratos. Portanto, ele é um hormônio bioidêntico. E por último, você tem o esteroide anabolizante, que é uma droga, é um remédio, aonde a molécula de testosterona ou de DHT ou de progesterona, ela foi modificada N vezes até que ela conseguisse a capacidade de fazer o físico da pessoa perder menos massa muscular. Os hormônios esteroides, ou os esteroides anabolizantes, na realidade, eles são substâncias que foram desenvolvidas para que pessoas que tivessem doenças consumptivas, ou seja, que elas perdiam massa muscular, perdiam aptidão física, perdiam força por processos de doença, tivessem a capacidade de conseguir restaurar essa compleição física ou então fazer a manutenção dela depois de um processo de dor ou de um processo de doença como esse. Como de dor? Por exemplo, o sujeito sai de uma cirurgia extremamente extensa e ele está com dor na cama e não consegue se movimentar e perdeu força. Às vezes existe a indicação de se usar um esteroide anabolizante. Ou então o sujeito tem uma infecção grave. Ou como muitos anos atrás o pessoal tratava osteoporose com esteroide anabolizante. Por quê? Porque era uma perda de massa óssea, usava o esteroide e melhorava um pouquinho. Então entendam, isso são medicações. Elas começaram a ser usadas de forma incorreta, por quê? Porque o pessoal pensou assim, mas o sujeito lá ganhou 10 quilos, ou então eu li um trabalho científico que o sujeito ganhou 20 quilos. Tudo bem, mas você leu no trabalho científico, um sujeito tinha perdido 50 e devolveu 20, não ganhou 20. Quando o negócio chega no que a gente chama de ganho de massa muscular suprafisiológico, a coisa fica muito diferente. O que eu quero? O que vocês querem? Vocês querem ganho de massa suprafisiológico, acima do normal.
Então, primeiro lugar, você tem que ter uma rotina que estimule esse ganho de massa, o exercício resistido. Segundo lugar, você tem que ter uma rotina que sustente o exercício, o ganho de massa e, se possível, limite a perda. O que é sustentar o exercício e permitir o ganho de massa? Isso daqui é alimentação. O que é impedir a perda? Aí a gente já começa em suplementação. Entendido que esteroide anabolizante não é o sinônimo de anabolizante? Anabolismo é qualquer reação do seu corpo que você ganhe tecido, seja ele qual for. Você está tratando um paciente que tem osteoporose, ele ganhou osso, anabolismo ósseo. Você está tratando um paciente que teve uma infecção grave e ele perdeu massa muscular. Ele teve o quê? Catabolismo muscular. Porque é o contrário de anabolismo. Então, catabolismo, processos de perda. Quando você entende isso, você percebe que, por exemplo, o alimento pode ser uma forma de anabolizante. É uma forma de guardar energia na forma de tecido. Então, cuidado. Porque desse ponto de vista, a alimentação é anabolizante. A forma que você lida com ela é anabolizante. E o suplemento? Aonde ele entra? O suplemento, pessoal, na maioria das vezes, eles entram como ergogênicos. Então existem trabalhos, por exemplo, mostrando que o whey protein, quando consumido antes e depois do treino, ele tem a capacidade de aumentar a força muscular. Existem outros trabalhos mostrando que o mesmo whey protein, quando consumido depois do treino, numa certa dose, ele é capaz de aumentar a velocidade de recuperação pós-treino. Outros trabalhos ainda mostram que o whey protein ele é capaz de, quando utilizado antes do treino, limitar a perda de massa muscular que acontece por conta do treinamento. Claro, você paga uma conta muscular pelo treino que você faz, você não usa o músculo deforma, o músculo sofre ataque físico e ele é perdido. Só para você ter uma ideia, nós perdemos nós processamos da ordem de 1 a 2% da nossa massa magra diariamente. Isso quer dizer que um cara que tem 100 kg de massa muscular, ele processa de 1 a 2 kg de músculo por dia. E você acha que a gente consegue guardar 100% do que a gente processa? Existe alguma reação no universo que tenha 100% de aproveitamento? Não existe. Por isso que nós nos alimentamos, para compensar essa tendência à perda que varia com a pessoa, varia com o horário, varia com o tipo de treino, varia com o tipo do resto da alimentação, varia quanto você combina, por exemplo, de energia com a proteína que você consome, o que a gente chama de incorporação. Você sabia que para você incorporar a proteína você precisa de uma quantidade crítica de energia para essa proteína ser incorporada? E que o problema não é se você absorve ou não, é se você incorpora ou não essa proteína. Dando uma comparação muito rápida dessas metáforas que vocês adoram, se você absorve a proteína, é como se você tivesse um sítio de construção e alguém vai lá e deixa um monte de tijolo no pátio do que você está construindo. Isso é absorção. Você recebeu o tijolo, você recebeu a proteína. O que é a incorporação? É pegar esse tijolo e colocar na parede do que você está construindo. E aquilo se tornar parte de uma estrutura. É pegar a proteína que você absorveu e colocar ela no seu músculo, onde ele se torna parte do seu tecido muscular. Isso faz você entender uma outra coisa, que o ganho de massa muscular ele não é como se fosse um prédio sendo construído. Você tem o primeiro andar, você põe o segundo, você põe o terceiro, você põe o quarto, o quinto e assim sucessivamente. É como se fosse uma reforma. Você está quebrando uma casa de 200 metros quadrados e montando uma de 300, depois você vai quebrar de 300 e montar de 400 e aí a de 500 e assim sucessivamente. Esse assunto é um assunto muito legal, só que esse vai ficar para uma outra oportunidade. Hoje eu preciso definir para vocês o que é anabolismo, o que é catabolismo e aonde o suplemento mora nessa seara toda. Então, se vocês acompanharam bem desde o começo, qualquer substância que cause recuperação ou manutenção de tecidos do nosso corpo, ele pode ser chamado de anabólico. Uma alimentação pode ser uma alimentação anabólica.
Agora, da mesma forma, qualquer situação que cause perda de tecido, ela pode ser considerada como uma situação catabólica. O exercício, a alimentação, determinadas substâncias. Então, o suplemento, ele, na maioria das vezes, quando é utilizado, ele vem para fazer o quê? Suplementar a alimentação. E se você quer suplementar a alimentação, você quer o quê? Garantir que o seu físico seja capaz de sustentar grandes quantidades de massa muscular. Agora que você sabe os conceitos, você dá um nome para isso. Beijo para vocês, até a próxima, a gente se vê no próximo Muse Responde.